A paz do Senhor a todos, amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6. Aleluias. Quem teve um domingo abençoado aí, dá um glória a Deus. Gente, eu não sei pra vocês, mas parece que o domingo lá em casa, ó, a gente acorda, pronto, tá na hora de vir pro culto. Dá tempo de fazer quase nada, né? Mas o mais importante nós estamos aqui fazendo, que é retirando um tempo para ouvirmos a palavra do Senhor e juntos o adorarmos como o corpo de Cristo. Amém? Amém. O Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração já tem algumas 2 ou 3 semanas. E aí, quando foi quarta-feira, né? Estava ali sentada e o Senhor falou assim, chegou a hora de usar a palavra. Aí eu falei, amém. Aí, quando estava saindo, pastor Jean, domingo é com você. Eu falei, amém. A palavra já estava guardadinha. É incrível, eu fico impressionada. Porque todas as vezes que o Senhor Ele fala ao meu coração, quando o pastor Jean vem para falar, ó, é com você, aí nós observamos que existe realmente uma direção, né? Porque eu acho que eu nunca falei, todas as vezes que o pastor fala, é com você, eu falo amém, porque antes o Espírito Santo já falou comigo. Então não tem como, né, a gente falar um não. A gente pode até dizer um não para o pastor, mas para o Espírito Santo não tem como, né? Então nós não podemos fugir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu estava, enquanto eu preparava o meu esboço, eu falava, Senhor, como eu amo ministrar a palavra de Deus. Eu já não sei cantar, já não sei dançar. Ainda bem que eu amo, ministrar a palavra do Senhor, para poder ser útil na casa dele. Amém? Então, em Provérbios capítulo 6, verso 16. E 17. A palavra do Senhor vai nos falar. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Feche os seus olhos, aí mesmo sentada. Peça ao Senhor para que o Senhor Ele possa falar ao seu coração. Pai, nesse momento, mais uma vez, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, eu clamo a Deus para que a nossa mente, o nosso coração venha estar totalmente voltado a Ti. A nossa atenção venha estar voltada para a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que essa palavra ela venha se tornar viva em nossos corações, que ela venha trazer mudança. Senhor, que ela venha gerar em nós, ó Deus, algo novo, Senhor. Que ela venha gerar em nós mudança de vida. Pai, que nós não venhamos simplesmente ouvir, mas que cada um que aqui está nessa noite possa ouvir e praticar a palavra do Senhor. Pai, que nesse momento cada vez mais eu possa diminuir e que a Tua palavra seja transmitida conforme a Sua vontade. Eu Te louvo, ó Deus, pela oportunidade de poder trazer essa palavra nessa noite. E que assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos. Senhor, nós queremos repreender toda distração, tudo que não pertence a Ti. Que os Teus anjos continuem nesse lugar, ó Pai. E que a Tua infinita misericórdia alcance corações nessa noite. É isso que eu Te peço, eu Te louvo e Te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, o tema dessa palavra é orgulho, né? Porque muitas vezes nós entendemos que o orgulho ele é bom para a nossa vida. Porque o orgulho vai fazer com que nós venhamos nos valorizar, né? Mas o orgulho, ele é como um remédio, que se nós tomarmos demais, ele acaba nos adoecendo. Um remédio ele é bom, ele vem para trazer a cura na medida certa. Mas a partir do momento que nós tomamos doses exageradas, nós acabamos tendo o efeito contrário. Em vez de ficarmos curados, nós ficamos doentes. A palavra do Senhor fala em Provérbios, no verso 17, que o Senhor se aborrece. 6 coisas o Senhor aborrece: olhos altivos. Uma pessoa que ela tem um olhar altivo é uma pessoa extremamente orgulhosa. Dificilmente nós vamos ver pessoas que não são orgulhosas, pessoas que muitas vezes são humildes, com o olhar altivo. Geralmente pessoas com olhar altivo, se você não sabe, é aquele olhar assim, ó,
que já dá vontade da gente, só do olhar da pessoa já dá vontade da gente brigar, sair da graça. E um olhar altivo, ele muitas vezes, ele é o mesmo sinônimo de uma pessoa totalmente orgulhosa. Uma pessoa totalmente soberba, direcionada simplesmente pelo seu eu, pela sua vontade. E muitas vezes nós estamos tendo um olhar altivo e não percebemos. Muitas vezes nós estamos nos tornando pessoas orgulhosas, pessoas que têm tomado a dose do orgulho exageradamente. Eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, mas ter orgulho é bom, porque se você tem orgulho, você vai saber se impor. E ao mesmo tempo o Espírito Santo ministrava, mas o orgulho demais, ele destrói. Tudo aquilo que vem em excesso sobre as nossas vidas vai trazer uma consequência. Nós precisamos andar moderadamente, conforme a vontade do Senhor. Tudo aquilo que vem em excesso, se nós comemos demais em excesso, além do normal, nós nos tornamos pessoas obesas com sérios problemas de saúde. Se nós fazemos exercícios físicos demais, aquilo vai trazer algo ruim para o corpo, porque muitas vezes o corpo vai cansar, não vai aguentar, vai viver numa paranoia de rotina de exercícios. Então tudo aquilo que vem em excesso para as nossas vidas, nós devemos pedir ao Espírito Santo que Ele possa nos alertar, para que nós venhamos renunciar todo o excesso, todo o exagero, que nós não venhamos trazer para nós. E em Gênesis, abra comigo, Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. No verso 6 fala que a mulher fez o quê? Ela viu, ela olhou, ela observou. E nesse momento eu imagino Eva olhando, né, com esse olhar altivo para esse fruto. Eu imagino, né, ela olhando com aquele olhar altivo e falando: o quê? Esse fruto pode trazer tudo isso para a minha vida? Então eu quero. No verso 6 fala que ela viu que a árvore era boa e agradável aos olhos. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós vemos, né? Porque os olhos, eles são as janelas da nossa alma. Tudo aquilo que nós vemos, isso entra no nosso coração, isso vem para a nossa alma. Então eu e você precisamos nos policiar, precisamos nos atentar para tudo aquilo que o nosso olhar se volta. A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele se aborrece com o olhar altivo, aquele que carrega a soberba. Muitas vezes nós olhamos para algumas coisas e desejamos. O Senhor, ele disse que eles podiam comer de todas as árvores, de todos os frutos que tinham naquele lugar, mas simplesmente de uma não podia. E foi justamente essa que o olhar altivo fez Eva cair. Fez ela comer do fruto e fez ela dar ao fruto ao seu marido. Os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Nós precisamos estar em alertas e atentos para tudo aquilo que o nosso olhar é levado. Eu sempre costumo falar e eu fico refletindo muito sobre isso, porque o mundo hoje é muito convidativo. As oportunidades de nos igualarmos às coisas do mundo está muito assim, está muito natural. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Evangelho, ele é renúncia e ele vai ser renúncia. Se Eva tivesse se posicionado e tivesse rejeitado a oportunidade de ser conduzida pelo seu olhar, hoje talvez nós estaríamos bem diferentes. Todo mundo de boa, balançando uma redinha, cuidando do jardim.
Mas muitas vezes nós fazemos como Eva. A oportunidade vem e nós vamos rejeitar. Nós não vamos mais fazer. Se nós estávamos fazendo, a partir de hoje, o Senhor ele traz entendimento sobre nossa vida. E a partir de hoje, eu e você somos fortes e inteligentes para saber renunciar àquilo que não é da vontade do Senhor. O evangelho ele tem que ser um estilo de vida. Um estilo que aonde nós formos, nós devemos levar. É no clube, é na praia, é no meio dos amigos, é no local de trabalho. É um estilo de vida. Amém? E falando sobre árvore, né? Eu fiquei pensando, né? Imaginando lá a árvore, o fruto. E eu falei assim, Senhor, o orgulho dentro de nós, ele é como uma árvore. Uma árvore que só produz maus frutos. Porque uma pessoa orgulhosa, com certeza, vai ser uma pessoa soberba. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa vaidosa. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que não aceita ser corrigido. É uma pessoa que não pede perdão. É uma pessoa que não dá o braço a torcer. E eu imagino o orgulho que muitas vezes ele começa pequenininho. Porque muitas vezes nós tomamos posse do orgulho como um mecanismo de defesa. E ele ali como uma sementinha, vai crescendo, vai crescendo. E se nós não dermos liberdade para que o Espírito Santo venha podar, sabe o que vai acontecer? Essa árvore vai crescer e vai se tornar como aqueles pinheiros bem grandão. E uma árvore ruim que só produz frutos ruins sobre nós. Uma árvore ruim que só vem para trazer destruição. Uma pessoa orgulhosa, ela muitas vezes ela quebra os seus relacionamentos por causa do orgulho. Ela deixa essa árvore crescer com uma fortaleza tão grande que quando ela observa, ela já perdeu, quando ela muitas vezes ainda for acordar para a vida, já perdeu a família, já perdeu os amigos, já perdeu o emprego, porque se acha bom demais para estar naquele lugar. Porque se acha bom demais para se submeter para aquele chefe. Amados, existem oportunidades que nós vamos sim ser humilhados pelas pessoas, mas seremos exaltados pelo Senhor. E o que é uma humilhação aqui na terra? Quando o Deus do exército tem uma honra sobrenatural para derramar sobre nós. Se você tem sido humilhado no seu local de trabalho, aguente mais um pouquinho. Não deixe o orgulho subir no seu coração. Deixe com que o Espírito Santo venha ministrar. Sabe, é um trabalho duro. Pessoas orgulhosas sofrem. Eu falo isso e falo com autoridade, porque pessoas orgulhosas sofrem. Porque quando o Senhor Jesus, nós permitimos que Ele entre e quebre o orgulho, amado, Ele vai quebrar da maneira dEle, não do nosso jeito. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Vai nos contar a história de Naamã. Amém? Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Eu fico imaginando que por ele ser comandante do exército, o Ramon ele fez parte do exército por algum tempo, e quando tinha lá as festas que nós íamos, né? Todo mundo muito bem vestido, né? Todo mundo chegava até a ser igual. Você só via só aqueles pontinhos verdes lá na hora quando tinha algum evento. E eu imagino Naamã muito bem vestido, muito bem conceituado, era um homem de muito respeito, mas a palavra do Senhor fala que Naamã era leproso. E é isso que o orgulho faz com nós. Ele faz com que eu e você venhamos ser pessoas leprosas. Muitas vezes a pessoa olha e fala, meu Deus, mas fulano é tão gente boa. E quando vai ver dentro de casa, só a lepra. Só a lepra, cheia de orgulho, cheia de soberba. Não consegue pedir perdão para a esposa, não consegue pedir perdão para o esposo. Totalmente egoísta, porque uma pessoa orgulhosa, ela é totalmente egoísta, ela só pensa em si. Ela só pensa no seu benefício. É uma pessoa que se autovaloriza, que vem ao extremo.
E Naamã, ele era uma pessoa muito conceituada, muito respeitada. Mas por baixo daquelas vestes existia uma lepra. E ele precisa encontrar a cura. E eu acredito que fora, ele não conseguia expor. Porque ele sabia que se ele expôsse, né, se ele colocasse toda a verdade, toda a sua doença, toda a sua lepra, as pessoas iriam se afastar dele. E o único lugar onde ele poderia ser de verdade, onde ele podia ali tirar as suas vestes e ver realmente quem ele era, era na sua casa, era no seu aconchego. Amados, são os nossos, os que convivem conosco, são as pessoas da nossa casa que nos conhecem verdadeiramente. São as pessoas que moram conosco, que precisam ser valorizadas, que precisam ser amadas. Não adianta nada nós sermos gentis lá fora, no nosso local de trabalho, aqui na igreja, sorrindo para todo mundo. E quando chega dentro de casa, ser uma pessoa totalmente orgulhosa. Que não consegue olhar nos olhos do filho, não consegue dizer um eu te amo, não consegue ter um tempo de qualidade. Porque acha que o orgulho, a imposição, precisa ser maior. O Senhor, enquanto Ele me falava enquanto eu fazia o meu esboço e o Espírito Santo falava comigo, amados, é incrível, porque o Senhor, Ele ministrava e o Senhor falava assim, olha, eu preciso que essa palavra seja transpassada, que ela seja levada à frente. E o Senhor, enquanto eu escrevia isso, o Senhor, Ele me mostrava um homem. E eu falei, Senhor, por que aparecem esses reflexos dessa pessoa? E o Senhor falou assim, porque eu preciso falar com ele. Ele precisa ser curado, ele precisa parar de ser orgulhoso. Porque há muito tempo eu estou querendo que ele vá se lavar no rio, para que esse orgulho caia por terra, para que essa lepra saia. E ele não tem me dado ouvidos. E essa é a noite que o Senhor, Ele trouxe essa pessoa, para que você sabe que o Senhor está falando com você. Você sabe que você é orgulhoso, porque as pessoas da sua casa te falam isso. A sua esposa, a pessoa que está com você, ela fala isso para você. E se o Senhor está falando é porque Ele quer trazer transformação. É porque Ele quer trazer vida nova. É porque Ele quer trazer um tempo novo. E nós precisamos aceitar a correção do Senhor. Porque é melhor nós aceitarmos a correção do Senhor aqui hoje e vivermos uma vida abundante do que vivermos do nosso jeito, da nossa forma orgulhosa de ser e lá na frente ser quebrado. O Senhor, Ele está dando a oportunidade hoje. Muitas pessoas não conseguem conviver, se entregar verdadeiramente para o Senhor. Viver uma vida totalmente para o Evangelho, para a graça de Deus, para servir ao Senhor em reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor fez. Porque são orgulhosas e querem viver a sua própria vida. Quantas vezes o Senhor está chamando, o Senhor está batendo, olha, vem para uma vida de retidão, vem para uma vida séria, vem para um novo viver. E muitas vezes nós estamos dizendo, hoje não. Eu preciso resolver mais algumas coisas. Hoje não. E o Senhor está falando, é hoje. É hoje que o Senhor quer trazer cura. É hoje que o Senhor quer sarar. Aleluias. Amados, se depois você for ler lá em 2 Reis, capítulo 5 todo, vai contar a história de Naamã. E você vai perceber que quando ele vai atrás do profeta, o profeta nem sai para falar com ele. Naamã era uma pessoa muito orgulhosa, era uma pessoa de posição muito boa. E ele nem sai, fala, manda ele lá no rio, mergulha 7 vezes e ele vai ser curado. E quando vem um mensageiro que fala isso, Naamã fala assim, como é que é? Eu pensei que ele vinha me receber, iria se colocar de pé, iria fazer grandes maravilhas. E não é assim, porque o Senhor, Ele tem o seu jeito de tratar os orgulhosos. Muitas vezes nós estamos esperando o milagre do Senhor do nosso jeitinho, da forma que nós queremos. E o Senhor quer fazer de uma forma simples, mas Ele vai fazer. Só basta com que eu e você venhamos aceitar a vontade do Senhor, o jeito dele de trabalhar. Porque uma pessoa orgulhosa, ela se acha tão boa que ela não quer se submeter à vontade de Deus. Ela se acha tão boa que ela não quer aceitar a forma como Deus quer trabalhar. O Senhor está falando, olha, eu tenho cura para você, mas você precisa ir lá e pedir perdão. Você precisa quebrar esse orgulho. Você precisa se entregar. Ah não, mas se for assim eu não quero. Se for assim, deixa eu aqui do meu jeito. Amados, não temos mais tempo de sermos orgulhosos. O próprio Senhor Jesus, Ele veio para nos ensinar a sermos humildes, quebrantados de coração. Por isso que nós vemos muito número de divórcio crescendo gigantesco. É um número gigantesco.
Brigas no trânsito. Um dia eu e o Ramon presenciamos, né? Um motoqueiro brigando lá. Eu falei, amor, vai devagar, deixa esse motoqueiro ir na frente aí, que ele está caçando confusão. Vai saber o que vai acontecer. E eu fico imaginando o orgulho das pessoas, uma querendo passar na frente da outra. Sabe, é por isso que existe tantas contendas, vizinho que mata vizinho. Por quê? Pelo orgulho. Eu pedi para ele abaixar o som, ele não abaixou, eu fui lá e acabei com o som, e acabei com ele, e acabei com tudo. O orgulho só traz ruína. O orgulho só traz destruição. Nós precisamos estar atentos para que o nosso coração não venha a ser orgulhoso. E muitas vezes nós achamos que o orgulho é simplesmente uma característica do nosso ser. Mas o orgulho, amados, ele é algo espiritual. Ele é uma batalha espiritual. E que eu e você estamos sendo encorajados nessa noite a vencer, a romper. Não vamos mais ficar presos nessa artimanha de Satanás. Se nessa noite você precisa pedir perdão para alguém, peça ao Espírito Santo para que ele te traga a memória, que ele ministre no seu coração. Porque o orgulho não nos leva para lugar nenhum. O orgulho não nos leva a nada. E o Senhor está nos chamando para sermos imitadores dele. O Senhor ele está nos chamando para seguirmos os seus passos. O Senhor ele quer trazer um novo tempo sobre as nossas casas, sobre o nosso lar. Muitas vezes nós vemos, né, os psicólogos falando, olha, você foi criado apanhando, mas não crie o seu filho dessa forma. Não crie seu filho espancando. Não faça... Não, aqui é do meu jeito. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu vou fazer. Seja aberto ao novo. Às vezes o seu filho ele precisa de uma conversa. Às vezes o seu filho, a sua filha, aquele filho rebelde, precisa de amor. Não é de um pai orgulhoso que impõe aquilo que tem que ser feito. Um pai amigo que conversa. O nosso Deus, ele vem nos dar o exemplo. O nosso Deus é um pai amigo. Quando nós pecamos, amado, ele não vem com chicote na mesma hora, não. E chilapo, não. É assim, ó. Ele nos alerta. Aí ele faz o quê? Desvia o nosso caminho para a gente não quebrar tanto a cara. E ele vai cuidando e vai ajeitando. Aí quando não tem muito jeito, ele traz a correção. E nós precisamos aprender com o nosso Deus, com o nosso Pai. Nós precisamos levar isso para a nossa casa, né? Ter palavras brandas para falar com os nossos pais. Cadê que eu anotei aqui? Em Lucas, capítulo 15, vamos lá. Lucas capítulo 15, verso 11, vai nos contar a parábola do filho pródigo. Fala que certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles. Gente, eu já li essa passagem tantas vezes, já meditei nela. E quando foi ontem, né, que eu me atentei para entender que o filho que pediu a parte da herança nem era o mais velho, era o mais moço. Eu falei, gente, por que os filhos mais novos é de jeito, hein? Eles são abençoados. Quem é filho mais novo aí, dá um glória. Olha aí, é desse jeito, vocês são abençoados, vocês são atrevidos. Eu falei, nem o mais velho, o primogênito não foi lá reclamar não, foi o mais moço, o mais jovem. Pai, eu quero a minha parte que me cabe da herança, ó. E pegou o beco para curtir. E eu fiquei pensando, Senhor, os 2 tiveram a mesma criação, foram criados no mesmo ambiente, com o mesmo pai, né? Tiveram a mesma educação. Mas só um teve esse desejo. Por quê? Porque ele deixou o orgulho aflorar dentro dele. Ele começou a olhar e falar, não, mas meu pai tem muitas riquezas, eu quero logo a minha parte e eu quero seguir a minha vida. Porque o orgulhoso é assim, é do jeito dele, é o que ele quer e pronto, e vai. E muitas vezes nós falamos assim para o Senhor, Senhor, eu quero a minha parte, eu vou viver a minha vida. Eu não quero saber de nada que o Senhor tem para mim. Eu quero viver do meu jeito. E aquele filho, ele foi para longe da casa do pai. Ele foi para uma terra distante. E é assim que muitas vezes nós fazemos. O orgulho nos tira da casa do nosso pai. Porque um líder espiritual falou comigo de uma forma, eu não gostei, eu fui embora daquela igreja e nunca mais voltei e nunca mais vou servir esse Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus não tem nada a ver com isso aí não.
O que o Senhor Jesus fez na cruz foi para nos salvar. Se nesse intermédio aconteceu algo, alguma decepção, deixe o Senhor curar esse orgulho e viva o novo de Deus. Eu vejo que Satanás ele tem prendido muitas vidas lá fora por decepções com pessoas. Decepções sempre vão existir, mas o nosso orgulho não vai falar mais alto, porque o nosso Deus, ele nos ensina a perdoar e prosseguir. Ele não nos ensina a ficar prostrado naquela situação, porque todas as vezes que eu e você nos relembramos de algo que aconteceu em 1915, todas as vezes que você traz isso à memória, com dor, com raiva, com ódio, com rancor, é como se aquilo estivesse acontecendo na data do dia, hoje é 21? 21, gente? É como se você lembrou disso hoje, é como se aquele ato, aquele efeito estivesse acontecendo no dia 21/8 do ano de 2022. Então nós não devemos ficar trazendo as mazelas do passado. Aconteceu? Deixa para lá. É prosseguir, é caminhar para o alvo. Deixa esse orgulho bobo para lá. Abra seu coração, perdoe se for necessário. Libere a vida do próximo e libere a sua vida. Chega de soberba, chega de um olhar altivo quando encontra a pessoa no meio da rua. Chega, o Senhor quer tudo novo. Graças a Deus, amados, que aquele filho que pediu a parte da herança, que foi embora, que gastou tudo, teve a oportunidade de voltar. E é essa mesma oportunidade que o Senhor está dando para pessoas aqui nessa noite. É essa mesma oportunidade de voltar para a casa do Pai, de sair da terra distante e vir novamente para o corpo de Cristo. Aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluias, nós te louvamos, Deus. Em Salmos, vamos lá, Salmos 10. Salmos 10, verso 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Em algumas traduções vai falar que o ímpio no lugar do perverso, né? Fala que o ímpio na sua soberba não investiga, e tudo que ele vai fazer, ele diz que não há Deus nisso. Nenhuma cogitação dele há para que haja Deus naquela situação. E nós muitas vezes estamos dentro da igreja ouvindo a palavra do Senhor, mas muitas vezes o nosso coração está como dos ímpios, do perverso, que acredita que Deus não está nisso, que Deus não está trabalhando a seu favor. Eu quero falar para você que até na prova o Senhor ele trabalha ao nosso favor. Na forma de que eu e você venhamos aprender, que nós possamos aprender diante daquela luta, diante daquela batalha. A partir do momento que nós entendemos que tudo o que rege ao nosso redor é algo espiritual, nós vamos começar a identificar algumas ciladas, algumas oportunidades, aquilo que o Senhor está nos livrando. Mas a pessoa orgulhosa, ela se torna uma pessoa cega, aonde ela só consegue enxergar o seu próprio eu. E eu gostaria que nesse momento você começasse a se analisar. Senhor, fala comigo. Espírito Santo, será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Senhor, o que será que vai ter que acontecer para que o meu orgulho venha a ser quebrado? Hoje o Senhor ele está nos dando a oportunidade de deixarmos, de abrirmos mão do orgulho para vivermos a vontade de Deus, a humildade, aquela que o Senhor veio para nos ensinar. É isso que o Senhor quer. Quantas pessoas têm se enfiado em dívidas para poder impressionar pessoas? Quantas pessoas têm muitas vezes enfiado os pés pelas mãos, né, no ditado popular, ditado das nossas mães, tem feito de tudo por causa do orgulho. O vizinho compra um carro, ele vai lá, não, vou ter um melhor. Vai lá e compra. Aí já carrega o orgulho e a inveja, os dois juntos. Já tem mais um grave, né, para responder diante do Senhor. Sabe, às vezes nós achamos que são coisas simples. Nossa, pastora, isso ainda acontece? Acontece, amados. E se nós não vigiarmos, isso acontece e acontece conosco. Acontece com a gente.
Talvez não na mesma proporção de você invejar o carro do irmão, mas muitas vezes pode ser o esposo da irmã. Nossa, fulano é um marido tão bom. É bom, mas é dela. Pode ser bom para ela. Talvez se você querer vai se tornar uma cruz. Então deixa a cruz com a irmã, que ela já sabe como carregar. Amém? Cada um com a sua cruz. Sabe, o Senhor ele tem preparado presentes para nós. Gente, eu estava conversando com o Ramon essa semana. Eu falei, amor, o temor, ele é o princípio da sabedoria. O temor a Deus, ele nos livra de tantos erros. O temor a Deus, ele direciona a nossa vida. Há um tempo atrás nós tínhamos comentado. Eu falei, nossa amor, seria tão bom se a gente tivesse isso, isso e isso, né? Iria nos ajudar, ia facilitar muita coisa. E nós só comentamos que seria bom. E aí eu acredito que passou um mês mais ou menos e nós conseguimos aquilo. E aí eu parei, eu falei, amor, você lembra que a gente comentou que a gente queria isso? Eu falei, como é bom temer a Deus, porque até os nossos pensamentos o Senhor ele realiza. Gente, não tenha coragem de botar o pé fora para desobedecer ao Senhor, não. Porque é maravilhoso obedecermos a Deus, honrar o nosso Deus. Porque o Senhor ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Viva uma vida de compromisso com o Senhor e você vai ver a sua vida mudar. Viva uma vida de compromisso e você olha ao redor e veja tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito ao seu meio. Sabe, muitas vezes nós vivemos com pessoas do nosso lado e a gente fala, meu Deus, por que esse fulano não rompe? Porque não tem temor ao Senhor. Carregue o temor do Senhor no seu coração. O temor ao Senhor. Não por medo, mas por temor a Ele. Você vai honrar a sua família. Por temor a Ele, você vai servi-lo todos os dias. Por temor ao nosso Deus, nós vamos ter horário para nos encontrar com o nosso Deus, para louvar, para agradecer, para engrandecer o nome dEle. O temor ao Senhor. Amém? Deixa eu correr aqui, que é muita coisa. Provérbios, vamos lá em Provérbios de novo. Provérbios 18. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Quando nós nos acharmos muito, muito bons. Ah, eu sou bom demais, não vou fazer isso não. Eu sou bom demais, eu não vou lá para o encontro lavar aquelas panelas pesadas para a irmã Vaulene, não. Você pode orar, irmão, que o orgulho chegou. E a palavra do Senhor fala que a soberba e a altivez do espírito, ela procede à queda. Eu e você precisamos andar prostrado diante do nosso Deus, porque no momento certo, Ele mesmo vai nos exaltar, Ele mesmo vai nos presentear, Ele mesmo vai nos direcionar. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos nos prostrar diante dEle. Porque todas as vezes que nós nos colocarmos como orgulhosos, muito, muito bons, a soberba vai proceder à queda. E nós precisamos entender que acima de nós há um Deus que rege a nossa vida, que rege os nossos corações, que vai reger tudo que há ao nosso redor. Porque o Senhor, Ele é bom. Amém? Olha aí, vê se você tem isso. Eu vou falar algumas características de uma pessoa orgulhosa. Ela não aceita exortação. Você vai falar alguma coisa. Eu mesmo não sou assim não. Tá louca, querida? Tá muito enganada. Eu não sou assim. A pessoa orgulhosa dificilmente ela aceita ser exortada. Não aceita. Nunca tá errado. É uma pessoa que nunca tá errado. Sempre tá certo. Impossível de pedir desculpas. Impossível. Teve uma briga no relacionamento. Ela é a última pessoa a dar o braço a torcer. Existe. É meu Deus mesmo. E é misericórdia, né? É vem com misericórdia. Porque no início a gente, né? Não sei vocês, né? Mas no início a gente briga com a esposa. Aí passar uma semana brigado. Sem falar. Quase quebrar a casa, batendo porta, batendo tudo. Uma semana. Aí o tempo vai passando. O Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo vai trabalhando, né? O orgulho vai sendo quebrado. O Senhor, Ele quebra de uma forma tão sobrenatural, que é igual eu falei para o Ramon. Eu falei, amor, a gente nem briga mais. Porque na hora que a gente se desentende, a gente já está se entendendo na mesma hora. Porque vai ficar brigado para quê, irmão? Vai ter que falar de algum jeito, então fala logo. Não deixa o diabo trabalhar nesse meio tempo, não.
Não deixa, não. Às vezes eu e ele tá dizendo, amor, você deveria ter feito isso, não sei o quê. Não, mas daqui um pouco, amor, tal coisa já passou, a gente nem viu. Por quê, amados? Porque o Senhor, não existe escola melhor para Deus trabalhar do que o casamento. É a escola que Deus moe o orgulho. É ali. Porque às vezes a gente quer dormir brigado, mas não tem como. Tem que moer o orgulho. Tem que moer. Gente, tem filhos que ficam brigados e não falam com os pais. Que orgulho é esse? Nós devemos honrar os nossos pais. Nós devemos trazer honra sobre a vida deles. É gratificante, é honroso e traz benefícios para a nossa vida. O Gabriel, eu estava observando ele desse tamanhozinho, 4 anos. Tudo que acontecia, vamos supor, ele estava andando de bicicleta, aí ele caía. Aí a gente sorria ele. A culpa é sua que não me olhou direito. E eu falei, como é que é? Aí fiquei observando. Depois ele estava não sei o que lá, e quando eu cheguei ele, mãe, eu caí não sei da onde, a culpa foi da Letícia e da Esther. Aí eu falei, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Assume as suas responsabilidades, meu querido. Assume os seus BO. Você caiu porque você não prestou atenção. E eu chamei ele, eu falei, tem que ensinar desde agora, sabe por quê? Vai crescer uma pessoa orgulhosa. E tudo que acontecer ao redor é culpa do externo. Nunca é culpa do santinho, do anjo. E nós devemos corrigir desde o início, amados. Porque existem pessoas velhas, barbadas, que estão aí colocando a culpa nos outros. Coloca a culpa na esposa, coloca a culpa nos filhos, coloca a culpa no político, coloca a culpa em todo mundo. Mas nunca assume a responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Se está dando ruim, a culpa é sua. Foi você que fez errado. Assuma a responsabilidade da sua vida. Para de vitimismo, porque o Senhor ele não trabalha com vitimismo. O Senhor ele trabalha com humildade, mas com vitimismo não. Aleluias. Glória a Deus. Isaías, rapidinho. Isaías 14. Isaías 14, capítulo 14, verso 12 e 15. É isso? É, do 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amados, essa passagem, né, ela nos remete, né, à reflexão de quando Satanás ele é expulso dos céus. Ele queria, inocente, ele queria construir um trono acima do trono do nosso Altíssimo. Olha o nível de orgulho que ele chegou. E eu acredito que não começou assim de uma hora para outra, não. Eu acredito que ele foi olhando, ele foi desejando, ele foi sabendo das suas qualidades e ele foi se ensoberbendo daquilo, ensoberbecendo, se engrandecendo, vamos melhorar. Ele foi se engrandecendo, ele foi colocando bastante soberba naquela ação, até a ele chegar a esse ponto. E quando eu e você nos tornamos pessoas orgulhosas, nos colocamos acima dos outros e queremos ser mais do que os outros, amados, nós estamos atingindo, né, o princípio de Lúcifer, porque foi ali que ele foi expulso, foi ali que ele foi lançado para baixo, foi ali que ele foi lançado para fora dos céus. Então não queira ser uma pessoa orgulhosa, porque o mesmo fim que ele teve pode ser o mesmo fim que nós viemos ter. Porque o Senhor ele não se agrada de corações orgulhosos, de corações cheios de soberba. O Senhor ele se agrada de um coração humilde. Da mesma forma que nós temos, né, Satanás como exemplo de orgulho, nós temos o Senhor Jesus como exemplo de humildade. Um Deus que nos convida a nos humilharmos da mesma forma com que Ele fez. Um Deus que nos convida a nos esvaziarmos de nós mesmos, esvaziarmos das nossas vontades. Gente, quem é daqui, quem trabalha com comércio, quem trabalha com negócio, né, com negociações, a gente ser passado para trás é uma coisa que deixa a gente extremamente estressada. Sabe, você saber que a pessoa agiu de má fé, quis te enrolar, que você perdeu dinheiro naquela negociação, é algo que muitas vezes chega a nos tirar o sono. E
E eu fico pensando, né, que muitas vezes nós ficamos com o nosso orgulho tão ferido que nós não queremos nunca mais perdoar aquela pessoa. Nós não queremos nunca mais olhar na cara daquela pessoa. Ah, fulano me passou para trás. Eu tenho tanta raiva, eu vou me vingar e eu vou fazer. E o Senhor está nos chamando para humildade. Ser humilde não é ser coitadinho. Ser humilde não é você... Ah, eu vou deixar a minha esposa fazer tudo que ela quer, dar na minha cara, fazer tudo. Não. Ser humilde é ouvir a voz de Deus. Ser humilde é se compadecer, é se colocar no lugar do próximo. Ser humilde é se colocar no lugar da outra pessoa que está ali. É poder ajudar. Ser humilde é isso. Ser humilde é entrar em concordância. É não querer que seja simplesmente a sua vontade, mas é muitas vezes abrir mão para que você possa ser honrado pelo Senhor. Eu já contei meu testemunho para vocês, né? Do irmão lá do motor do portão. E ali é um desafio. Porque você está certo, mas você tem que abrir mão do seu orgulho, da sua razão, para que o reino de Deus possa ganhar. Nós temos que abrir mão do nosso orgulho, da nossa razão, para que o nosso casamento ele venha vencer. Para que a sua célula ela venha romper. É isso, amados, é abrir mão. Muitas vezes, mas eu estou com a razão. Mas o reino dos céus precisa ganhar. O Senhor Jesus, Ele tinha razão, mas Ele nos convidou a nos esvaziarmos, assim como Ele se esvaziou, para que Ele pudesse cumprir o propósito e o chamado. Será que Ele queria mesmo estar ali, naquela cruz, sofrendo, levando umas chicotadas por um abençoado como nós? Talvez não, mas Ele se esvaziou para que o propósito pudesse se cumprir. E eu e você precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, do nosso eu, das nossas vontades, para que o propósito do Senhor ele venha se cumprir dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu e você precisamos nos humilhar verdadeiramente diante da presença do Senhor. Amém? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Nós devemos aprender com o nosso Deus a vir para servir. Servir, servir e servir. A partir do momento em que nós servimos as pessoas, em que nós somos bondosos, em que nós somos humildes, automaticamente, amados, a retribuição vem, né? A gratidão, ela vem sobre nós. E se não vir de pessoas, ela vai vir do próprio Deus, que é muito melhor, que é valoroso, é valioso. Ela vai vir do próprio Deus. Então, aonde você passar, seja uma pessoa que se esvazia de si mesmo para dar lugar para que o Espírito Santo ele possa trabalhar. Aonde nós passarmos, nós possamos ser reconhecidos pela humildade que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos nos esvaziar. Se nós achamos que nós sabemos mais, que nós temos muito mais, que nós possamos entender que diante do Senhor nós temos que ter menos e servir aquele que precisa, aquele que necessita. Amém? Glória a Deus. O Senhor ele nos convida a sermos semelhantes. Não precisa abrir não, eu vou abrir aqui rapidinho. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós servimos a um Deus humilde, e Ele nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Não tem como você ser um ogro, porque você é a semelhança de Cristo. Essas características de pessoas ruins, pessoa orgulhosa, não vem de Deus. Não é o próprio Deus que está colocando sobre você. E muitas vezes somos nós que acarretamos isso para a nossa vida. Mas a palavra do Senhor fala que o próprio Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Que você entenda a responsabilidade de carregar a semelhança de Deus, de carregar a semelhança de Cristo. E que todo o orgulho ele venha cair por terra.
venha cair por terra. Amém? Em Lucas capítulo 14, verso 11. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Se coloque de pé nessa noite. Aleluias.